Olá, graça e paz, uma ótima quarta-feira a todos nós, amém? Amém. Amados, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, né? A tentação que Jesus passou no deserto, né? O texto lá de Lucas capítulo 4, vamos ler do 1 ao 13 lá e vamos falar dessa palavra aqui, né? O que Jesus colocou no nosso coração hoje, neste dia, né? E nesta passagem Jesus precisava ser preparado para o seu ministério, né? Então a palavra vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, amém? Amém. Para ser tentado por Satanás. Então vamos falar sobre isso, vamos trazer, né, direto do ensinamento da palavra, o que isso tem a ver, o que isso pode colaborar com a nossa vida, né? Com a nossa vida ministerial, com a nossa vida espiritual, amém? Amém. Então, vamos de louvor, depois nós vamos de palavra. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixa para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Nosso Salvador Jesus está presente aqui hoje, nesta tarde. Glória a Jesus. Amém. Vamos à oração, amados. Vamos adorar ao Senhor, depois pedir a Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida, cada irmão, cada um que está olhando esta live, Senhor. Que eles possam, Pai, receber o melhor de Ti, receber aquilo que eles estão buscando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa trazer sabedoria, paz, harmonia, tranquilidade para cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos.
tenha cada um dos teus filhos aquilo que estão buscando, que eles possam, Senhor, por meio da tua palavra, saber mais da Bíblia, saber mais da vida de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser guardados, livrados de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então deixa eu ver se Vamos então ao livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13, falar sobre, as tentações, a tentação de Jesus. Então, como nós podemos resistir às tentações? Vamos ler aqui Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Para guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Amados, Jesus aqui, para cumprir o seu ministério, para estar preparado para aquilo que Deus tinha para ele nesta terra, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que ele fosse preparado para o seu ministério. E muitas vezes nós, seres humanos, também passamos pelos nossos desertos para ficarmos preparados ao ministério, aquilo que Deus tem conosco na obra dele. Então aqui Jesus, o texto está falando que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então quem nos leva ao deserto é o Espírito Santo, é Deus que nos leva ao deserto, porque ele precisa nos preparar. Então diz aqui que durante 40 dias Jesus foi tentado por diabo. E o diabo ali, sabendo que ele estava cansado, com fome, e que durante esses 40 dias, ao final de tudo isso, ele já é cansado e com fome, Satanás diz para ele, o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Então Satanás estava sugerindo coisas, e Satanás sabia que Jesus estava com fome, Satanás sabia a vontade de Jesus, que era, obviamente, de se alimentar. Então Satanás diz: transforma essa pedra em pão, se tu é mesmo o Filho de Deus, provocando ali Jesus. E Jesus disse para ele que estava escrito que não era só de pão que o homem viveria, Veja que Jesus aí está rebatendo aquela investida do maligno, aquilo que o maligno está oferecendo para ele. Jesus sabe que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus Cristo tem o conhecimento da palavra, mas veja que Satanás está com a palavra de Deus na ponta da língua, ele conhece a palavra. E vejam por que nós precisamos também estar lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra e sabendo o que o inimigo é capaz de oferecer a nós. E continuando lá no 5, o diabo já levou ele para um lugar alto,
está mostrando-lhe num relance todos os reinos, está mostrando tudo para Jesus e lhe dizendo que ele dará toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, Jesus está recebendo essa proposta do diabo, né? Vai, vou lhe dar tudo, vou lhe dar autoridade, eu vou lhe dar tudo que você está enxergando, né? Se você me adorar, né? E dizendo que tudo será dele. Na verdade, tudo aquilo ali já era de Jesus, né? Já era de Jesus. Só que ele está querendo antecipar, porque na verdade Jesus estava sendo preparado aqui para assumir o ministério, né? Jesus tinha que passar por esse deserto, ficar pronto, ficar preparado para morrer na cruz por nós, tinha que seguir esse destino dele. Então, o diabo está se antecipando, né? Dizendo que tudo será dele se ele se prostrar e adorar. Veja bem, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos adorar a nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, que é vivo, que é poderoso. Mas Jesus responde para ele. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. E Jesus, mais uma vez, rebate, né? Ali Satanás e segue em frente, né? Mas o diabo, ele não desiste de trazer tentação a Jesus, né? Não desiste de tentar Jesus, e ele continua. E lá no versículo 9 ele já vem dizendo: o diabo levou Jesus para Jerusalém, né? E colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, né? Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito, para que o guardarem com as mãos, eles o segurarão, né? Para que você não tropece em alguma pedra. Então, essa é uma parte lá do Salmo 91, né? Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, nos proteger, né? E eles nos segurarão para que nós não venhamos a tropeçar em alguma pedra. Esse trecho faz parte lá do Salmo 91. Vocês viram como Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a Bíblia, né? E ele está dizendo para Jesus se atirar, né? Se jogar lá de cima até embaixo. Porque os anjos do Senhor vão lá e vão, né? Guardar ele, proteger ele, segurar ele. Mas na verdade não era isso que ia acontecer. E veja o que Jesus responde. Jesus responde: está dito, está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, Jesus se jogar lá do alto, lá de cima, estaria colocando Deus à prova, né? Porque eu ter consciência de que eu vou me jogar do prédio, achando que Deus vai me salvar, talvez Deus não me salve, né? Porque eu estou pondo à prova ele. Então, Jesus não colocou Deus à prova. E ele disse: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amém? Então, amados, por este texto, por essa palavra, nós temos consciência de que o diabo irá nos tentar. É por isso que nós sempre falamos: estejamos vigiando, orando, para não cairmos nas tentações do maligno. Às vezes a gente pensa: Deus está me tentando. Deus não tenta. Quem tenta, quem coloca tentações no nosso caminho é o diabo. Mas nós precisamos estar diariamente lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque Satanás usa a palavra de Deus muitas vezes para nos colocar em tentação. E ele sabe aquilo, a carne sabe dos nossos desejos, das nossas vontades, e o que ele quer é uma legalidade, né? O que ele quer é uma brecha, uma deixa, que nós venhamos a aderir aos planos dele, né? Porque às vezes a gente está crente que é Deus que está falando com a gente, mas é Satanás que está sugerindo. Ele conhece a palavra de Deus, ele sabe a palavra de Deus, mas aqui nós vemos Jesus resistindo a todas as ciladas do diabo. Nós vemos Jesus rebatendo por meio da palavra de Deus. Então, se nós sabemos a palavra de Deus, o inimigo ele não tem como nos colocar em cilada. Nós não iremos cair no papo e na conversa. Então, é o que diz Efésios 11, né? Vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Como cristãos, como irmãos, nós não sabemos quanto que o diabo irá oferecer uma tentação.
Mas se nós conhecemos a palavra, nós temos condições de rebater, né, tudo aquilo que ele está nos sugerindo. Nós não vamos adorar Satanás. Assim como Jesus não adorou. Jesus sabia que ele tinha que adorar somente a Deus. Jesus sabia que não podia tentar o seu Deus. Então, tem coisas que está tudo ali na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E nós precisamos dar atenção a isso. E ao deserto, né? Eu não sei quem está passando por deserto, quem está passando por lutas, pois saiba que quem nos leva para o deserto é Deus. Deus precisa nos preparar para os nossos ministérios. Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, rejeite as propostas do diabo, né? Rejeite todas as propostas, os pratos que Satanás está oferecendo. Porque Deus, Ele está te preparando para você, né? Assim como Jesus estava sendo preparado, né? Ele tinha que morrer na cruz, ele tinha que pagar o preço ali para salvar a humanidade, para trazer paz à humanidade, amém? Para trazer a salvação a nós. Então vigie, pois o inimigo ele fica mesmo andando ao derredor, procurando uma brecha para nos trazer para a destruição, para nos trazer caos para a nossa vida. E nós precisamos mais do que nunca vigiar e muito para não cair nas astutas ciladas do maligno. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado com você hoje, nessa manhã. Nós sabemos que passar por desertos não é fácil, mas o deserto, né? Muitos dizem que o deserto, e eu quero dizer isso para vocês também, o deserto não é um lugar onde nós vamos ficar, e sim um lugar de passagem, onde nós somos preparados por Deus para exercer nosso ministério, para exercer, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, que nós possamos cada vez mais nos apegar a Cristo, nos apegar à sua palavra, estudarmos a sua palavra, para que nós não venhamos a ficar enganados, confundidos, caídos, né? Que Jesus nos ajude, nos abençoe, né? A cada dia mais nós estudarmos a sua palavra. Amém? Amém. Então, estuda lá Lucas 4, né? Lucas 4, do capítulo 4, do versículo 1 ao 13, né? Que é as tentações pelas quais Jesus passou no deserto, nós também passaremos por elas. Amém? Amém. Então, vamos lá declarar o Salmo 91, depois nós vamos orar em cima dessa palavra, pedir a Deus que Ele nos revista do seu poder, da sua autoridade, para nós repreendermos todo o mal, toda a cilada do inimigo contra nós. Amém, amados? Amém. Vamos ler aqui então: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos pedir a Deus que Ele nos revista de autoridade, né? Que nós tenhamos cada vez mais amor pela palavra de Deus, conhecendo a Deus profundamente conhecendo Jesus através das Escrituras. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos estar vigilantes, Senhor. Vigiando para que o inimigo não venha investir, não venha colocar tentações. Mas se porventura ele nos trazer tentações, pratos, Pai, que nós possamos estar revestidos, Senhor, da Tua armadura. Que nós possamos estar com a Tua palavra gravada na nossa mente, no nosso coração, Pai. A nossa fé venha pelo ouvir, por ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos resistir às ciladas do diabo, que nós possamos estar vigilantes, assim como Jesus estava, e rebater toda cilada, toda armadilha de Satanás contra a nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai fortalecendo meus irmãos na fé, vai guardando, vai abrindo os olhos. Eu sei, Senhor, que muitos aqui estão passando por desertos, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Vai fortalecendo, vai dando visão, vai, Senhor, dando condições e capacidade de vencer o maligno, de aproveitar, Senhor, que o maligno não se aproveite da fragilidade, Pai, da sua necessidade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos estar vigilantes e conhecendo a Tua palavra, lendo a Tua palavra diariamente, para que nós possamos resistir a todas as tentações, resistir às ciladas que o diabo coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar trazendo cura, libertação, trazendo ao arrependimento, Espírito Santo, dos seus pecados, das suas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, se nós erramos por atos, por palavras, por omissões. Perdoa o Teu povo, Pai. Vem limpando, vem purificando, vem perdoando as falhas e os erros em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ter a nossa casa, a nossa família alcançada por Cristo, levados ao batismo, levados a Cristo, para que eles possam caminhar, trilhar o caminho que é o caminho da salvação, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegamos até Deus se não for por meio de Jesus. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Fiquem com essa palavra, estudem essa palavra, né? Que nós vemos claramente nessa palavra lá de Lucas, que Satanás, ele sabe, entende bem das escrituras, ele conhece, né? E às vezes Satanás fala conosco como se fosse um anjo de luz, como se fosse o próprio Deus. Mas se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que não é Deus que está falando conosco, né? Muitas pessoas às vezes caem em ciladas, caem em armadilhas, dão legalidade ao diabo e têm a sua vida aí destruída por Satanás, porque ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Que nós venhamos a diariamente ler as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser tentados. Nós vamos ser tentados, né, amados? Mas que nós venhamos, por meio da palavra de Deus, rebater tudo que o diabo vem oferecendo. Que nós não venhamos a ceder, né? E a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que resistir ao diabo, mas sermos submissos a Deus. Amém? Amém. Porque o nosso Deus, ele nos ajudará a sair do nosso deserto. Então, se você está passando por um deserto, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. E não esqueça de vigiar, não esqueça de orar e não esqueça de ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Fica na paz do nosso Senhor Jesus e até amanhã.